Vamos lá, para, sei lá, quantas tentativas. Problema 9, onde desconheci minha filha. Esse é o fechamento do caso. Eu vou direto para os objetivos, devido ao tempo super curto e o tema é bem extenso para explicar. O objetivo número 1 é explicar as fases do desenvolvimento puberal e relacionar as mudanças de comportamento da adolescente. Então, inicialmente, queria explicar um pouco sobre a definição, né, sobre as mudanças fisiológicas que acontecem nesse período, na adolescência, entre meninos e meninas. Os meninos ocorrem por volta dos 8 a 13 anos e as meninas entre os 9 aos 14. Lógico que tem muitos fatores aí que podem influenciar, fatores ambientais, genéticos, nutricionais, isso tudo pode estar influenciando ali esses fatores nesse feedback na hipófise para esse desenvolvimento hormonal dos hormônios sexuais. Então, um feedback negativo, onde os hormônios sexuais inibem a produção da hipófise, da síntese do FSH e do LH. A adrenarca é o início da produção dos andrógenos pela adrenal, que gera entre os 6 a 8 anos de idade, é independente do eixo hipófise e hipotálamo hipófise gonal. Ai meu Deus, desculpa, tô com dor de cabeça. Gonarca é marcada pelo aumento da secreção andrógena suprarrenal, principalmente pela DHS, responsáveis pelos odores das axilas, pelos pubianos e actes, né? Aumento da secreção de suores, onde começa a secretar, né? Alterações hormonais, onde começa a ter cheiros característicos quando a criança, né? Quando começa a entrar na adolescência, esses odores que mudam no corpo, característicos. Na puberdade também aumento desse pulso noturno do GNRH, no qual age na hipófise, o meio sensível libera o FSH e o LH, que por sua vez atua na gônada, dando início assim a gonadorarca. São fatores que influenciam na puberdade, né? A exposição à luz, depende da latitude, pessoas que vivem abaixo da linha do Equador, acima da linha do Equador, associada à queda da idade, da primeira menarca. Tem uma relação direta à gordura corporal no início da puberdade. São fatores principalmente que interferem ali na alteração de comportamento, somente das adolescentes, onde essa alteração do corpo, tanto no homem quanto na mulher, na verdade, essa alteração do corpo influencia no humor, não se reconhecer ali, não se sentir bem, faz parte do grupo. Então, alguns garotos são mais gordinhos, algumas garotas são mais gordinhas, ou são extremamente mais magros do que os outros. Então, tem um acúmulo de gordura, né? Tem a obesidade, ou tem a anorexia, está ligado com a ação das leptinas, dos peptídeos que são secretados por adipócitos. Isso tudo vai gerar
na região da hipotálamo, uma quantidade de adiposo e peso da massa corporal. Isso vai acabar interferindo aí numa alteração da composição da massa corporal, no qual esse desenvolvimento às vezes acaba acarretando um descontentamento no reconhecimento no espelho, e aí também cria uma irritabilidade, um afastamento nos grupos sociais, outros fatores, né? Desenvolvimento das gônadas sexuais secundárias que vão se modificar com fatores neuroendócrinos, ambientais ou genéticos. Então, isso pode também estar influenciando nas meninas, com a talarca, com os brotos mamários durante a puberdade. Isso acaba, às vezes, deixando elas um pouco insatisfeitas com o corpo. Alguns fatores primordiais aí, então, que vão estar diferenciando, né, esses caracteres secundários, que é a telarca, que é o desenvolvimento anatômico das mamas, a pubarca, que é o aparecimento dos pelos pubianos, ou na região da face, da coxa, que é responsável pelos andrógenos ovarianos e nos suprassenais, o axilarca, que são os pelos na região da axila, a menarca, que tem a ver com a primeira menstruação, a alteração na modificação do tom de voz devido ao crescimento da laringe, o aumento de testículos nos rapazes, o crescimento da fase da pubarca. Nós temos uma classificação, que é a classificação de Turner, que faz parte de uma avaliação clínica de rotina para que possa ser meio que padronizado o estágio do amadurecimento sexual desses adolescentes. Então, o desenvolvimento mamário ele pode ser classificado de M1 a M5, sendo o M1 uma mama mais infantil, apenas com a elevação da papila, o M2 o brotamento mamário, com a formação da saliência e elevação da auréola, o M3 o aumento da mama e da auréola sem a separação do contorno, o M4 o maior crescimento da mama e da auréola sem a formação secundária da saliência mais o contorno da mama em duplo contorno, o M5 a mama com aspecto mais adulto e o contorno da auréola novamente com a incorporação do contorno da mama. No desenvolvimento genital, mais voltado ao desenvolvimento dos testículos, é de G1 a G5. É importante a gente também ter esse conhecimento. Testículo, o G1 é um testículo, escroto e pênis com tamanho proporcional ao infantil. O G2 é um aumento inicial com o volume do testículo de 3 a 4 milímetros, a pele e o escroto mudam de textura e se tornam avermelhadas, aumento do pênis e é pequeno ou ausente. No G3, o crescimento do pênis em comprimento com o aumento dos testículos e do escroto. No G4, o aumento do pênis, principalmente no diâmetro e no desenvolvimento da glande, com maior crescimento do testículo, a pele se torna mais enrugada e pigmentada. No G5, o desenvolvimento completo da genitália, assumindo assim uma característica mais adulta. A peliosidade pubiana é de P1 a P6, a ausência dos pelos pubianos no P1, podendo haver uma leve penugem semelhante ao observado na parede do abdômen. O P2, aparecimento de pelos finos, leves e pigmentados e pouco encaracolados ao longo dos grandes lábios e na base ou na base do pênis, né? O P3, a quantidade de pelos com agora maior
mais grossos, escuros, encaracolados, espalhados espaçadamente na região pubiana. P4 com tipos mais adultos, compridos, densamente na região pubiana, atinge a face da coxa. P5, pilosidade pubiana igual a um adulto, quantidade distribuída invadindo a região interna da coxa. P6, pelos pela linha alba em região pubiana. Assim, na adolescência há uma mudança biológica, né, entre meninos e meninas, um amadurecimento primário, né, que surge no corpo, mudanças consideradas bastante influídas por fatores genéticos e ambientais, sistemáticos. Então há essa irritabilidade, tem fatores fisiológicos, mas também tem fatores ambientais que devem ser levados em consideração. Então, eles recebem bastante um fator de liberação de impulsos hormonais, né, do LH, mas tem a idade biológica que influencia, vários parâmetros que vão estar desenvolvendo aí. A gente, né, definiu como dar um pouco de ênfase, né, no desenvolvimento de P2 e M3. No caso aqui, a adolescente, ela aparentemente ela tem pelos longos e finos, levemente pigmentados, encaracolados, e na região ela tem maior aumento da mama na região, e a auréola separada com contornos desses mamários, essa polar com limitação da auréola. Daí aqui citar os protocolos no atendimento ginecológico. Inicialmente, a abordagem desse adolescente tem que estabelecer um vínculo de confiança. Por sua vez, esse adolescente, muitas vezes ele é levado por familiares, né? Ele não vai na consulta por conta própria. Então, aí já entra assim uma grande barreira da equipe ou do médico em conseguir a confiança desse adolescente para fazer uma abordagem mais segura e ter, né, entender o dia a dia dele, quais são as dificuldades dele, o que está afligindo ele, né? Então tem que tratar uma abordagem mais imparcial, respeitosa, restringir questões que possam deixar ele numa posição defensiva. O profissional, ele mantém um caráter de confidencialidade na consulta, porém ele tem que deixar claro que o sigilo ele é mantido o tempo inteiro, porém ele pode ser quebrado se em algum momento ele achar que o sigilo pode colocar em risco a vida do paciente. Mas mesmo assim, se em algum momento ele achar necessário quebrar o sigilo, o paciente deve ser comunicado antes, tá? Ele não pode quebrar o sigilo sem comunicar o paciente antes, e ele tem que esclarecer que ele está correndo risco de vida. Então, e durante a abordagem, né, do atendimento, há sim momentos, né, ele vai fazer toda a anamnese do paciente de maneira adequada e na unidade básica, tentar acolher durante a anamnese aspectos sociais, trabalho, sexualidade, psicoemocionais, sobre violência. E ele também vai ter um momento que ele vai ficar sozinho com esse paciente. E nesse momento que ele vai ficar sozinho com o paciente, não é um momento onde ele vai fazer nenhum tipo de questionamento, vai ser um momento onde ele apenas irá ouvi-lo.
ele não vai fazer exame físico, ele não vai tocar no paciente. E para fazer exames físicos, ele vai estar sempre acompanhado desse paciente, ou por um outro profissional, que de preferência que o paciente se sinta seguro com a pessoa no qual ele vai participar desse exame, ou por um familiar, né? Seja pai, mãe, algum familiar que ele se sinta seguro a hora de fazer isso. E aí segue os protocolos, né, de exames físicos, aparência, humor, hidratação da pele, estado clínico, peso, altura, MC, daí todos os critérios de pressão arterial, e fazer todos os sistemas respiratório, cardiovascular, tudo que for necessário, critérios de Tanner, né, como já nós citamos acima, coisa, também aproveitar o momento da consulta para esclarecer sobre os métodos preservativos, contraceptivos, prevenção de gravidez, DST, enfatizar a dupla barreira, manutenção, exames ginecológicos na adolescência, atividades sexuais, e é isso, assim, um dos principais hipóteses, principais abordagens que deve ser feita. Já o nosso terceiro questionamento é sobre compreender o desafio enfrentado pela equipe médica da família perante a diversidade na família. Então, assim, a abordagem da saúde do adolescente é um grande desafio na atenção, na diretriz do SUS, nos municípios, vem sendo abordado, né, atendimentos crescentes com distúrbios na puberdade, ou desenvolvimentos psicológicos, na saúde mental, no planejamento familiar, nas doenças sexualmente transmissíveis, abordagem de educação sexual nas escolas, porém nem tudo isso abarca todas as dificuldades que encontra perante a família, porque assim, muitas vezes o que há de mais difícil é fazer com que a família entenda o adolescente e a adolescente se sinta compreendida pela família. Então, os agentes comunitários, a equipe médica da família, ela tem que fazer essa integração, né, junto com toda a equipe multidisciplinar, tentar fazer rodas de conversa, levar tanto adolescentes, tanto familiares para serem assistidos pelas equipes, seja pelos psicólogos, seja pelo ginecologista, seja por qual especialista for, para que todos sejam abarcados. E é um desafio muito grande, em vista que é difícil eles se abrirem, tanto pais como filhos, perante esse problema tão grande, né, de distanciamento. Todo mundo às vezes fica atrelado à tela de celular, ou são agressivos, adolescentes agressivos, pais agressivos, e quem tem coragem de denunciar, quem tem coragem de dar o primeiro passo e pedir ajuda. É um grande grupo. Hoje em dia a vulnerabilidade cresce ainda mais, o grupo de faixa etária, inclusive a OMS fala que a adolescência, hoje em dia, ela é classificada até os 24 anos, e não mais até os 18, como antes era estabelecido, né? Então, hoje em dia, o adolescente, o grupo onde tem essa instabilidade, tem toda essa alteração até os 24 anos. Então, tem aqui, né, sobre acolhimento
nas escolas. E aqui acaba entrando no nosso questionamento número 4, que é a importância da psicopedagoga no caso aqui. Ela tem um papel muito crucial, onde a psicopedagoga, ela não só ela tem um olhar, né, não só a psicóloga, como as professoras em geral, elas têm um olhar não só identificar esse tipo de quadro de alteração de comportamento nas adolescências, que às vezes acabam se isolando, ou às vezes acabam tendo comportamentos mais diferentes, ou impacto na sua conduta no seu desempenho acadêmico, mas para adolescentes que estão sofrendo bullying, que estão dentro da escola, ou que às vezes sofrem abuso dentro de casa, violências de todos os tipos, sejam físicas, sejam emocionais, sejam violências sexuais, sejam por pais, primos, tios, avós, e aí esses adultos, esses profissionais que acompanham, não só na adolescência, mas também crianças, né, conseguem identificar através do desempenho pedagógico, de um desenho, de um comportamento, ou de uma ausência de uma fala, ou de uma fala excessiva, de um comportamento alterado, conseguem identificar que essa criança está passando por algum problema diferente. Então, eles são muito importantes, eles têm um preparo muito importante para identificar, e eles não podem fechar os olhos, porque eles são peça fundamental para que isso possa ser corrigido, né? E se o problema estiver dentro de casa, né, no caso de algum tipo de violência, que essa criança seja tirada desse meio onde está sofrendo esse abuso, ou se é por falta de uma comunicação, para que seja chamado, né, os pais, e que abra essa comunicação novamente, que às vezes os pais nem notaram, porque a vida é corrida e acabam não passando despercebido. E o último item é sobre a vacinação, né? Dá uma corridinha aqui, que essa é a terceira vez gravando esse vídeo. Parece que eu vou terminar um pouquinho antes de ela, que já tá voltei. Sobre a vacinação. Então, essa criança, adolescente, né? Então, ela se toma uma vacina desde os 6 anos de idade. Então, ela está com atraso em algumas vacinas. Por exemplo, a de hepatite B, ela deveria tomar uma aos 12 anos, e essa vacina, ela tem 3 doses. A partir do momento que ela toma a primeira dose, ela deve tomar mais 2 doses de reforço. Então, toma a primeira dose, um mês depois toma a dose de reforço, depois de 2 meses que ela tomou a primeira dose, depois de 6 meses que ela tomou a primeira dose, ela toma a terceira dose. No caso, a de tétano, ela toma também aos 12 anos. A primeira, ela é teta e de difteria, é uma dupla valente. E depois ela vai tomar, depois de... Deixa eu ver aqui o calendário certinho para eu não confundir. Depois de 2 meses ela toma a segunda dose de reforço. E depois de 4 meses que ela tomou a primeira dose, ela vai tomar a segunda dose de reforço. E depois disso, ela vai tomar a cada 10 anos as doses de reforço dessa vacina. Da febre amarela, ela toma uma dose aos 11 anos, e depois ela vai tomar dose de reforço a cada 10 anos, principalmente se ela for em região de áreas endêmicas. Tem as vacinas de gripe, e tem a vacina de HPV,
né, que também foi estipulado no calendário para crianças acima de 9 anos aí estarem tomando essa vacina. Essas são o calendário. E tem aos 11 anos ela tem que tomar uma dose única de sarampo, cachumba e rubéola. Então ela tem algumas vacinas em atraso, tá? São essas vacinas que eu encontrei. Eu queria agradecer e desculpa o vídeo prolongado, mas pelo menos esse eu fiz 25 minutos e o último que eu tentei diminuir o tempo deu em 35, foram 10 minutos a menos. Sandro, é difícil fechar um funcionamento em tão pouco tempo, em 10. Tô tentando.